Se você acha que a humanidade hoje em dia está sem rumo, é porque você não tem ideia do que os nossos antepassados andaram aprontando. A história humana não é só feita de grandes heróis e descobertas incríveis, ela é cheia de momentos vergonhosos, bizarros e genuinamente estúpidos. Mas me diz uma coisa, você teria coragem de ir à guerra por causa de um objeto de cozinha? Pois é, alguém já fez isso. Então aperte os cintos porque hoje nós vamos navegar pelas 8 curiosidades mais absurdas da história que vão fazer você questionar a sanidade da nossa espécie. Vamos começar com o topo da pirâmide. Pessoas poderosas com ideias um tanto quanto questionáveis. Número 8. O Rei de Vidro. Bom, imagine governar um país inteiro, mas viver com o medo constante de que se alguém te der um abraço, você quebra em 1000 pedaços. Era exatamente isso que se passava na cabeça do rei Carlos VI da França. Ele sofria de uma ilusão rara e acreditava piamente que era feito de vidro. Para não se despedaçar por aí, ele mandava fazer roupas estofadas com barras de ferro costuradas por dentro e proibia qualquer pessoa de chegar perto dele. Bom, pensando bem, uma ótima desculpa para evitar reuniões chatas, né? Número 7. Júlio César e os piratas. O jovem Júlio César foi sequestrado por piratas no Mar Egeu. Os piratas, sem saber com quem estavam mexendo, pediram um resgate de 20 talentos de prata. Quando César ouviu o valor, ele começou a rir na cara deles, disse que valia muito mais e exigiu que eles aumentassem o resgate para 50 talentos de prata. Durante os 38 dias em que foi prisioneiro, César agia como se fosse o chefe dos piratas, mandava todos calarem a boca quando ele queria dormir e avisava, em tom de piada, que assim que fosse solto, voltaria para acabar com cada um deles. Os piratas achavam que era só blefe. Bom, o dinheiro do resgate chegou e ele foi solto. O que você acha que ele fez? Esqueceu o trauma e foi para casa? É aí que a história fica inacreditável. César cumpriu exatamente a promessa que fez. Reuniu uma frota, caçou os piratas um por um, capturou todos e cumpriu sua palavra. Nunca duvide do orgulho de um romano. Agora, se você achava que os governantes eram os únicos fora da casinha, espere até ver o que acontecia quando a população ou até as maiores instituições da época decidiam inovar no quesito absurdo. Número 6. A Guerra do Balde. Você já brigou com seu vizinho por bobeira? Em 1325, as cidades italianas de Bolonha e Modena decidiram que um balde de madeira era o motivo perfeito para iniciar uma guerra. Soldados de Modena invadiram Bolonha e roubaram um balde de carvalho de um poço público. Os bolonheses ficaram tão furiosos que marcharam para o campo de batalha para recuperar o objeto. Plot twist? Modena venceu a guerra, ficou com o balde e ele está em exibição na cidade até hoje como um troféu. Prioridade, né, gente? Uma guerra por um balde parece loucura, mas o que a liderança da igreja fez alguns séculos antes vai fazer você esfregar os olhos para acreditar. Número 5. O julgamento do cadáver. No ano de 897, o Papa Estevão VI decidiu que tinha algumas contas a ajustar com o Papa anterior, Formoso. O único problema? Formoso já estava morto e enterrado há 9 meses. Mas isso não parou Estevão. Ele mandou desenterrar o cadáver, vestiu o esqueleto com os trajes papais sagrados e o colocou sentado em um trono no tribunal para ser julgado por crimes políticos. Um jovem diácono foi escalado para ficar atrás do cadáver e responder as perguntas por ele. Como esperado, o esqueleto perdeu o processo, teve seus dedos de bênção cortados e foi jogado no rio. A política medieval definitivamente não era para amadores. Julgar um morto é bizarro. Mas e quando uma cidade inteira perde o controle do próprio corpo e começa a dançar até a exaustão? Número 4. A epidemia de dança de 1518. Em uma bela manhã na França, uma mulher saiu de casa e simplesmente começou a dançar freneticamente na rua. O problema é que ela não parou. Em poucos dias, centenas de pessoas se juntaram a ela, sem motivo nenhum. Começaram a dançar sem parar, dia e noite. Ao invés de chamarem os médicos, as autoridades locais acharam que a cura para a doença, com muitas aspas, era mais dança. Eles construíram um palco de madeira e contrataram músicos profissionais para manterem o ritmo. O resultado?
pessoas dançando até desmaiarem, criando assim o baile mais involuntário e assustador da história. Mas nem tudo na história é tragédia ou loucura assustadora. Às vezes o absurdo acontece pelo excesso de simpatia. Já ouviu falar de um exército que foi lutar e voltou com mais gente do que tinha? Número 3. O exército que voltou com um aliado a mais. No ano de 1866, o minúsculo país de Liechtenstein precisou enviar seu exército para uma guerra regional, a chamada Guerra Austro-Prussiana. Eles mandaram um contingente de exatamente 80 soldados para guardar uma passagem montanhosa. Eles não viram nenhum combate, não dispararam um único tiro e passaram a maior parte do tempo bebendo vinho e apreciando a vista das montanhas. Quando a guerra acabou e eles marcharam de volta para casa, o governo foi contar os soldados e levou um susto. Voltaram 81 homens. Isso aconteceu porque eles tinham feito amizade com um soldado austríaco no caminho e o convidaram para morar com eles. Isso sim que eu chamo de um rolê de sucesso. Agora, enquanto esse exército ganhou um amigo, o exército de outro país foi humilhado publicamente por seu inimigo, que não era humano. Quem você acha que venceu a Grande Guerra dos Emus? Número 2, a Grande Guerra dos Emus. Não, gente, não é emo, é emu mesmo. No ano de 1932, a Austrália enfrentou uma crise de segurança nacional inédita. O inimigo? Uma população de 20 mil emus. São aves parecidas com avestruzes e emas, mas os emus são naturais da Austrália. Bom, essas aves estavam destruindo as plantações de trigo. A solução do governo foi drástica: enviar o exército armado com metralhadoras pesadas. Só que os militares não contavam com a estratégia militar dos emus. As aves se dividiam em pequenos grupos, tinham sentinelas para avisar quando os humanos se aproximavam, corriam tão rápido, mas tão rápido que, pasmem, os emus desviavam das balas. Depois de semanas de tentativas frustradas, o exército declarou retirada. Sim, a Austrália perdeu uma guerra para galinhas gigantes. Agora, para fechar nossa lista, nós guardamos a história mais impressionante. Você já imaginou acordar no pior lugar possível? Tipo, no seu próprio funeral? Número 1, o velório por engano. Agora, para fechar com chave de ouro, uma reviravolta impressionante. Antigamente, os registros de catalepsia, que nada mais é que uma condição onde a pessoa fica paralisada, parecendo, morta, geravam situações bizarras. O caso mais famoso desse tipo de choque é o de uma mulher que acordou no meio do próprio velório. Agora imagine o susto dos parentes vestidos de preto, chorando, quando o cadáver de repente se senta no caixão e pergunta o que está acontecendo. Bom, infelizmente para ela o susto de ver todo mundo gritando, correndo e chorando de pavor foi tão grande que ela acabou sofrendo um ataque cardíaco fulminante ali mesmo, no seu próprio funeral. Ela morreu de verdade por causa do susto de ter morrido de mentira. E com isso, pessoal, a história nos mostra que não importa o quanto a gente tente parecer civilizado, porque sempre tem espaço para uma boa dose de loucura. Qual dessas curiosidades você achou a mais inacreditável? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou de descobrir o lado mais bizarro do nosso passado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, até a próxima!